Agora vamos falar dos aspectos históricos da região sul. Inicialmente, se formos observar esse mapa, pelo Tratado de Tordesilhas, grande parte do atual sul do Brasil pertencia à Espanha. E a região sul, ela sempre foi povoada, ocupada, tendo como base econômica a pecuária. Pecuária bovina, pecuária equina, muar. E grande parte da região sul foi ocupada pelas missões jesuíticas espanholas, que ali desenvolviam a catequese dos índios vivendo da pecuária. Em 1750, a gente vai ter o Tratado de Madrid. Então, até 1750, o território brasileiro era só essa porção aqui, a leste. Porém, o bandeirantismo, que foi esse movimento de paulistas em direção ao interior do Brasil, em busca de índios, em busca de ouro e metais preciosos, os bandeirantes eles vão ocupar o interior do Brasil. E, evitando um problema maior com Portugal, a Espanha vai assinar o Tratado de Madrid. E por esse tratado, o Brasil vai ter esse contorno que nós temos no mapa, lembrando muito o Brasil que temos hoje. Pelo Tratado de Madrid, a região sul vai passar a fazer parte do Brasil, consequentemente de Portugal. Lembrando que o povoamento da região sul, desde o início, seja pelos espanhóis, depois seja pelos bandeirantes tropeiros, vai ter como base econômica a pecuária bovina, equina, muar. Com medo de perder a região sul para os outros países, Paraguai, Uruguai, Argentina, lembrando que esses países já eram independentes da Espanha, o governo brasileiro vai dar início às políticas de incentivo ao povoamento da região sul no século XIX, como incentivando imigrantes europeus a ocuparem o sul do Brasil. Primeiro, esses imigrantes ganhavam terras, havia doação de terras para esses imigrantes. Depois, os latifundiários começaram a ficar insatisfeitos com essa política de doação de terras para os imigrantes, então essas terras vão passar a ser vendidas aos imigrantes europeus, por valores bem pequenos. E por que os latifundiários não tinham interesse na doação de terras para os imigrantes? Para não perder mão de obra, porque se você tem ali as pessoas produzindo nos seus sítios, não vai ter mão de obra para os grandes latifúndios. Então, em 1850, a gente vai ter a famosa Lei de Terras, que foi uma lei que dizia basicamente que ninguém mais pode ganhar uma terra por produzir nela, mas sim comprando essas terras. Isso era para impedir ex-escravos de serem proprietários de terra e também imigrantes de terem ali as suas terras produzindo para subsistência. Então a gente vai ter a imigração na região sul do Brasil sendo um fato de grande importância, com destaque para a imigração de alemães e italianos, além de outros, como russos, poloneses, ucranianos, mas os destaques vão ser alemães e italianos. Várias cidades vão ser fundadas, inclusive, por esses imigrantes italianos ou alemães. Então, cidades fundadas por alemães, algumas delas, Joinville, Blumenau, São Leopoldo, cidades fundadas por italianos, Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves. Outro fato importante na história da região sul também, no século XIX, vai ser a Guerra de Farrapos, ou Revolução Farroupilha, em que um movimento separatista, em que Rio Grande do Sul e Santa Catarina chegaram, em algum momento, a se separarem do Brasil. E quais as causas dessa revolta, dessa guerra? Os impostos e a falta de autonomia que as províncias tinham. As províncias, que atualmente são os estados, queriam maior liberdade, além das ideias republicanas e federativas. Então, essa revolução foi um movimento separatista. Rio Grande do Sul e Santa Catarina queriam e conseguiram, por algum momento, se separar do Brasil.
Agora passamos para os aspectos demográficos ou populacionais da região sul. Em termos de população absoluta, atualmente a população do sul gira em torno de 30 milhões de habitantes. É a terceira região mais populosa do Brasil, atrás da população do sudeste e do nordeste. Em termos de densidade demográfica ou população relativa, a população do sul é de 52 habitantes por quilômetro quadrado. E pelo fato do sul ser uma região pequena, é a segunda mais povoada, atrás apenas do sudeste. É uma população majoritariamente branca, por conta dessa história de imigração de alemães e italianos. E em termos de indicadores sociais, podemos dizer que o sul apresenta uma boa qualidade de vida, tendo como base esses dados. É uma região de IDH mais alto do país, apesar do sul ter os problemas que as outras regiões têm, como desigualdade social, pobreza. Porém, nos indicadores sociais, o sul se destaca, como o IDH, é a região com maior IDH. Se formos analisar outros indicadores sociais como renda per capita, mortalidade infantil, expectativa de vida, analfabetismo, vamos observar que o sul tem bons indicadores. Por exemplo, em 2015 era a região que tinha o menor número de analfabetos. Mortalidade infantil baixa, e dentre outros indicadores. É a região que tem maior número de idosos dentro da população. Aqui, proporção de jovens de 15 a 29 anos que nem estudam nem trabalham. Se formos observar os estados, vamos ver que os estados da região sul têm uma porcentagem mais baixa desses jovens sem estudo e sem trabalho. 85% da população sulista vive nas cidades, é uma região bastante urbanizada. E um fato importante é a emigração, ou seja, saída de pessoas da região sul. Isso se deu a partir da década de 70. A lavoura ficou muito mecanizada e os latifúndios também cresceram bastante. E os pequenos agricultores, eles venderam suas terras e se dirigiram para outras regiões que estavam oferecendo oportunidade de terras baratas, como o Centro-Oeste, Norte e também o Paraguai. No Paraguai, esses brasileiros ganham o nome de brasiguaios. Então, nós temos uma presença forte de sulistas no Centro-Oeste, na região Norte, atualmente no Nordeste também. Agora vamos falar dos conflitos envolvendo brasiguaios com os sem-terras do Paraguai. É uma situação que foi muito problemática de brasiguaios, ou seja, agricultores brasileiros que compraram terras no Paraguai, e dos carperos, que são os sem-terras do Paraguai. Muitos brasiguaios, inclusive, voltaram para o Brasil, largaram suas terras para lá e voltaram para o Brasil. Temos também no sul o movimento separatista, que quer separar o sul do Brasil. E para terminarmos esses aspectos demográficos, vamos falar um pouquinho da cultura regional da região sul, do vocabulário gaúcho, que é bastante peculiar. Vale a pena, como eu disse, dar uma pausa no slide para ver melhor esses textos.